Fala galera, tranquilo? Boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo, mais uma live que a gente vai fazer aqui de Dubai. Vocês veem a Vika passando lá atrás, ó, no reflexo do vidro. Vamos em frente e hoje nós vamos bater um papo aqui bem interessante. Eu tô até com fone ainda. É sobre a lógica do rico e pobre, depende do lugar aonde você tá. E eu acho que isso vai abrir tua mente para você entender algumas ferramentas que quem faz muito dinheiro acaba utilizando. O conceito aqui é swap, mas a prática você vai entender de um jeito muito mais simples mesmo. E eu comecei a aprender isso lá atrás, quando eu era adolescente ainda, quando eu assisti um filme que muitos de vocês devem ter assistido. Vou até mostrar a capa do filme, que tem muito a ver com este momento. Deixa eu pôr aqui. Ué, cadê minha telinha? Por aqui, ó. Esse filme, Eurotrip, filme de grande parte das nossas adolescências, né? Vamos chamar assim. E é engraçado que é um momento marcante para falar desse filme, que uma das atrizes principal acabou de falecer, né? Então voltou à mídia este filme. Mas tem um momento desse filme que é muito legal e ensina muito como o mundo funciona, como o dinheiro funciona e como você pode ter estratégias para ficar mais rico do que você é. Basicamente, o filme é relatado de uma menina que vai para os Estados Unidos para estudar, começa a paquerar online um rapaz e ela volta para a Europa, Noruega, sei lá o quê. E ele, apaixonado, vai atrás, mas leva os amigos junto. Pegam o dinheiro que tem no bolso e vão fazer a famosa Eurotrip. Viagem pela Europa inteira e sai procurando essa menina. E óbvio que ela vai viajando pela Europa e ela vai sumindo, ele vai indo atrás dela. Chega a certo ponto que ele acaba o dinheiro de todos eles. Não tem mais dinheiro, não tem o que fazer. Aí eles pegam carona. Eles pegam carona com um maluco sem saber falar língua nem nada. E este maluco soltam ele num lugar ermo, tá? Num lugar perdido. E eles falam, agora ferrou. Tava estranho, meio nebuloso, agora ferrou. Vamos ver o que a gente tem. Eles catam, colocam a mão no bolso assim, ó, e olham que tem algumas moedinhas de dólar. Centavinhos assim, ó. Eles falam, meu Deus, o que que será que a gente vai fazer com isso? Com aquelas moedinhas, né? Com aqueles centavos que eles têm de euro, de dólar na mão. Falam, vixe, agora ferrou mesmo. Aí aparece uma placa assim, Bratislava, né? Que é o leste europeu. Que, óbvio, naquela época era logo após, vamos dizer assim, da queda do muro e tudo mais. Então, dólar ali valia de uma forma absurda. E passa, tipo, 5 minutos depois, eles estão no hotel 5 estrelas mais famoso do local. E com aquelas moedinhas, tipo, eles ficavam hospedados na suíte presidencial. Aí estão de roupão de seda, coisa de ouro. E tem um momento muito legal que o rapaz está entregando as coisas lá, tá o gerente do hotel tá lá junto, o chefe, o dono do hotel tá lá junto com ele, servindo eles com aqueles centavos, US$ 1 e pouco. E o mordomo vai lá entregar um café para ele, alguma coisa assim. Eles pegam e dão 10 centavos de dólar pro mordomo. O mordomo levanta, tira a luva, dá um tapa, pau, na cara do dono do hotel e fala: agora eu vou construir meu próprio hotel. E vai embora. Óbvio que é uma piada, mas que mostra bem a força da moeda. A força da moeda. Às vezes você é rico em outro lugar do mundo, só não sabe. Isso acontece com grande parte da classe média brasileira. Porque a gente fala, puta, o Brasil é uma moeda desvalorizada, a gente ganha pouco. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Para algumas da classe média, vamos falar assim, muitos ganham muito mais do que o resto dos lugares do mundo. Então, se você parar para pensar, em outros lugares, principalmente em alguns lugares da Ásia, tem qualidade de vida absurda, praias paradisíacas, e você consegue viver como rico nesses lugares. E eu posso te falar porque eu viajei por grande parte dos lugares do mundo. Uma coisa é estar em Dubai, que um aluguel desse daqui vale, sei lá, R$ 150.000 por mês. Outra coisa, com algo muito parecido, se você vai para Tailândia, vai ser um décimo do preço ou menos, tá? Ou menos. Muito mais barato do que no Brasil. E aqui você vai começar a perceber uma coisa. Peraí, mas Luiz, eu não consigo ganhar meu salário de dentista, médico, advogado, empresário lá fora. Eu não tenho como ser médico na Tailândia. E se eu for médico na Tailândia, eu não vou ganhar o quanto eu ganho no Brasil. É, quando você está falando das profissões
normais, das profissões antigas. Agora, se você pensar nas novas oportunidades, que na maior parte das vezes estão ligadas à internet, você pode fazer dinheiro de qualquer lugar. Você pode empreender de qualquer lugar. Tem muitas pessoas que eu conheço que fazem empresa e gerem empresas de qualquer lugar pelo computador, incluindo eu mesmo. Eu posso fazer todos os negócios que eu tenho, eu faço de qualquer lugar do mundo. E eu continuo viajando pelo mundo inteiro por causa disso. Aí tem um ponto. Você pode escolher aqueles que têm mais luxo e qualidade, Dubai, Londres, no meu caso, Veneza, que eu amo, Tóquio, Nova York, Vegas, os lugares que eu mais fico, Balneário Camboriú. Mas eu poderia fazer um outro caminho se eu tivesse no começo da minha carreira, no começo da minha vida, e com uma grana um pouco menor. Eu talvez faria Phuket, na Tailândia, até Bali, na Indonésia, algumas praias da Malásia, entre vários outros lugares que é muito mais barato, mas muito, muito, muito mais barato. Muitos, até no próprio Caribe. Tem lugares ali que é muito barato, você consegue fazer dinheiro de lá e viver uma vida muito boa. Muitas vezes, Cancún, ali no México, que todo brasileiro sonha em ir para Cancún, é mais barato viver em Cancún, mas muito mais barato viver em Cancún do que numa cidade média brasileira. E ó que eu vou te provar isso daqui. Vou te mostrar aqui rapidinho um site que eu olhava há muitos e muitos anos atrás. E eu vou te falar que eu fiquei espantado como ficou mais caro viver pelo mundo. Fiquei espantado o quanto que mudou. Fazia tempo que eu não entrava nesse site, mas como eu ia bater esse papo com vocês hoje, eu entrei lá, ó, nomad.com, nomad.com. Aqui ele mostra quanto que é o custo médio de vida, né, para um nome de classe média, nesse caso, né? De qualquer lugar do mundo, nas cidades lá. E ele faz um ranking, ó. O ranking número um, óbvio que é o número um, quem que é agora? É o mesmo ranking número um de lugar mais legal para viajar hoje, tá? Número um do turismo mundial. Bangkok, na Tailândia. Olha que engraçado. Em Bangkok, você vai gastar algo em torno de 1,4 mil dólares por mês para ter uma vida muito legal. E ele dá lá várias coisas, né? No total, qual que é a avaliação, sobre o custo, sobre a internet, e assim vai. Depois tem Vietnã. Aqui, nós vamos descendo. O Brasil, ó, Phuket que eu tinha falado para vocês, ó. Tá aqui. Tem um lugar lá embaixo, nós vamos achar as primeiras cidades brasileiras. Quer ver? Deixa eu achar aqui, se eu consigo. Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro. É quase o dobro para viver no Rio de Janeiro do que é para viver em Bangkok. Quase o dobro. O que quer dizer que se você podia ganhar metade, né? Vamos chamar assim. E isso é muito importante porque a partir eu falo muito, ontem eu falei sobre o Golden Ticket, que é você conseguir profissões e formas de empreendimento que você consegue fazer dinheiro de qualquer lugar do mundo. Quando você consegue isso em moeda internacional, dólar, euro, criptoativos, tá? Quando você consegue essa liberdade, você começa a escolher o lugar que você quer viver. Quem gosta de praia, vai pra praia. Quem gosta de cidade de metrópole, vai pra metrópole. Quem gosta de montanha, vai pra montanha. Quem gosta de neve, vai pra neve e assim por diante. Quero morar em, sei lá, Cortina d'Ampezzo, na Itália, né? A pessoa pode ter uma liberdade de escolha. E hoje eu estava explicando isso pra galera, como que é quando você tem dinheiro grande. Como que funciona quando você tem dinheiro grande. Basicamente, o conhecimento é sobre carry trading. Mas não carry trade, é aquele que você abre uma tela aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Aquele que vocês me veem fazer aqui todo dia. Que eu abro uma tela de computador. Deixa eu pôr. E opero ouro aqui, ó. Comprado ou vendido. Não é esse tipo de trade que eu tô falando, tá? Poderia ser feito aqui também. Mas tem outras formas que você pode fazer isso. E todo mundo que tem muito dinheiro faz isso, mas você pode fazer em menor monta. Você pode fazer isso no teu dia a dia de uma forma menor. Luiz, me dá um exemplo. Te dou um exemplo. Imagina que eu tenho empresas por todos os lugares do mundo, naquelas cidades que eu te mostrei. Você tem que imaginar quanto que custa por mês se eu pegar dinheiro emprestado no Brasil. Ah, Luiz, sei lá, a taxa de juros está sempre acima de dois dígitos no Brasil, vai custar no mínimo, mas no mínimo, Luiz, por baixo, 20% ao ano. Mas por baixo. E se você tiver um puta de um crédito, pô, 20 a 25% ao ano.
Quanto custa para você pegar crédito em alguns lugares do mundo, tipo Europa, Japão? Muitas vezes 4,5% ao ano, tá? Nossa, que papo chato. É o papo chato que te deixa rico. Por quê? Se eu conseguir a 4% ao ano algum tipo de empreendimento, com garantia imobiliária e tudo mais, se eu tenho a 4% ao ano, capto dinheiro a 4% ao ano e trago para o Brasil, que paga juros altíssimos, você consegue hoje, sei lá, 18% ao ano, 20% ao ano, quer dizer que eu ganho 16% ao ano sem fazer nada. Não entendi, Luiz. Peguei dinheiro que não é meu a 4% ao ano e investi aqui no Brasil a 20% ao ano. Ganho 16% sem ter feito nada. Isso é basicamente ganhar com carry trade. É ganhar no swap, na troca de taxa de juro de um para o outro. E isto é o quinto grau da habilidade de fazer dinheiro. Você começa com fazer dinheiro, tá? De qualquer forma que você pode, de preferência com múltiplas rendas, com muitas rendas. Fazer muitos tipos de trabalho diferente para ter renda. Principalmente se você puder usar a internet para isso. Depois, você gasta menos do que você ganha, tá? Para sobrar. E não é sobre gastar menos, é sobre ganhar mais. Depois, você aporta isso a longo prazo a juro composto. Isso forma um patrimônio e riqueza. Lá na frente, você vai trabalhar com esse tipo de coisa que eu tô te falando. Capta dinheiro fora e traz o dinheiro para um lugar que paga mais juros. Porque as pessoas esquecem que caixa, isso é importante, caixa. Nada mais é do que dinheiro que você tem na mão, mais crédito. E isto é um ponto muito louco, porque o brasileiro não sabe trabalhar com crédito. Porque nós usamos crédito para consumo, para comprar coisa, para comprar roupa, ovo de Páscoa em 12 vezes, para comprar carro em 5 anos, para comprar casa em 35 anos. É sempre para consumo. Raramente o brasileiro é treinado para usar crédito para empreendedorismo, para fazer dinheiro. Até porque não daria. Num país onde a taxa de juro é absurdamente, desculpa a palavra, escrota, nojenta, absurda, totalmente tosca e incompreensível. E não é que isso é agora, não é deste momento, é de toda a história do país. É da história inteira do país. O Brasil sempre teve uma das maiores taxas de juro real do mundo. Do mundo. Por isso que nesse país não tem empreendedorismo, não tem indústria de qualidade, não tem inovação, não tem tecnologia, não tem educação, não tem nada. Por quê? Porque é mais fácil você deixar o dinheiro no banco rendendo 18 ou 20% do que se arriscar a abrir alguma coisa. Tanto porque é difícil pegar dinheiro a 20%, como quem tem o dinheiro é melhor colocar para ganhar 20% e ficar dormindo em casa. Mas quando a gente descobre essa lógica, você começa a ter um superpoder que os outros sequer pensam nisso. Não passa pela cabeça das pessoas que é possível você fazer isso. Captar dinheiro fora e utilizar ele no Brasil, né? A partir do momento que você faz isso, você gira mais uma fonte de renda. Com todas essas fontes de renda, você pode escolher o melhor lugar para você morar, o melhor lugar para você estar. É engraçado que grande parte das pessoas que me acompanham, eu já sempre falo isso, né? Ou é profissional liberal ou empresário. Então, médico, dentista, advogado e empresários. Ou é expatriados. Mais de 90% estão dentro dessa área. Eu conheço bem o público que me acompanha. Expatriados, metade. E a outra metade entre profissional liberal, de média para alta renda, e empresários. Por quê? Porque é muito parecido comigo. Dentista, que já foi empresário a vida inteira, que é investidor e que vive pelo mundo. Então tem tudo a ver comigo. Por isso que as pessoas acabam se atraindo, né? Agora, este público consegue utilizar o que eu estou falando de uma forma espetacular. Ele consegue aplicar todo esse passo que eu fiz e transformar o dia a dia deles, porque ninguém sabe isso. Mas quem que faz isso no Brasil? Banco. Agora, dá uma olhadinha no Brasil, quem que lucra muito? O banco. O banco faz exatamente isso. Capta barato, empresta caro.
Basicamente é isso que ele faz. E vive de spread. Como o spread no Brasil é um dos maiores do mundo, o banco fica rico, né? O banco fica rico. E aí você vai falar, puta, Luiz, é mesmo. Esse país realmente é uma merda, Luiz. O único jeito, quem ganha dinheiro aqui é só banco, não tem jeito. É muito simples, vai lá, entra na B3, entra numa corretora, qualquer uma que vocês queiram. Eu aconselho que vocês entrem no escritório de agente autônomo ligado a gente, que se chama Neo Valor Investimentos. Vou até pôr aqui, ó. Por aqui nem tinha pensado em fazer isso hoje, mas vou colocar aqui. Neo Valor Investimentos, ligado a XP Investimentos, tá? Uma das maiores corretoras, a maior corretora da América Latina. Clique em abrir sua conta, vai lá e fala: Ei, só dá dinheiro banco aqui? Então para de reclamar e vira sócio de um banco. Compra ação do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, do sei lá o que você vai querer comprar, do Santander, do BTG Pactual ou até da própria XP. Você compra lá e vira sócio dele. Porque se você sabe que a única coisa que dá dinheiro no Brasil é bancos, por que não você ganhar o dinheiro como sócio? Você pode ser sócio de um banco por pouquíssimos reais, R$ 30, R$ 25. Você já vira sócio de um banco. Aí para de reclamar e começa a ganhar. Mas a graça não é você virar só sócio do banco. É usar as estratégias que eles utilizam para você fazer a mesma coisa na sua própria vida. E dá para fazer. E dá para fazer. É engraçado que em alguns lugares você se sente rico. Quem viaja pelo mundo, em alguns lugares, nós brasileiros nos sentimos hiper ricos. Hiper ricos. Porque até a moeda faz diferença. Só que a gente vai num casulinho e fecha, tem um grande drama, eu vou até abrir isso daqui, que eu acho que vale a pena, que a gente vai batendo papo junto, por isso que eu gosto de live. Deixa eu pôr aqui, Mapa Mundi. Mapa Mundi. Deixa eu pôr aqui, beleza. Vou abrir um mapa mundi qualquer aqui. Pô, mas abri um mapa muito de bosta aqui. Deixa eu abrir um melhorzinho. Legal. A gente esquece muitas vezes disso daqui, ó. Tá? Disso daqui. O mundo, na verdade, principalmente o mundo do dinheiro, tá? Ele existe, ó, daqui pra cima. É daqui pra cima que o mundo do dinheiro existe. Daqui pra baixo, as pessoas nem querem saber. E o Trump tá aí pra provar isso. Ele tá dizendo isso a todos os momentos. Daqui pra baixo, eu nem ligo. Ó, aqui pode sumir todo mundo, que eu não tô nem aí. A importância, aqui, ó, tá aqui para cima. Por que você está falando isso, Luiz? Porque o Brasil, a gente está aí dentro. Você está aí dentro agora. E você não enxerga que o resto do mundo nem sabe que a gente existe. Gente, eu não estou brincando, tá? Isso daqui não é uma forma provocativa, não. Eu te garanto, quem está fora do Brasil vai concordar comigo que as pessoas não têm a menor ideia do tamanho do nosso país e eles não sabem que a gente existe. Mas o que que vocês fazem aí? Aqui, ó, olha isso aqui. Primeiro, é longe pra cacete de tudo. Segundo, é uma língua que ninguém fala, só nós. Só nós que falamos. São 200 e uns quebrados milhões de habitantes. 200 e alguma coisa. Vamos colocar 270 milhões de pessoas que falam português. Dos quais 215 estão no Brasil. É só o Brasil que fala português, gente. Ninguém mais fala português no mundo. Então nós temos um problema de língua, nós temos um problema de distância e nós temos um problema de cultura. As pessoas não sabem quem a gente é. Eles sabem que o Neymar é, mas nós não passa pela cabeça deles. E a gente acha que isso daqui é importante. A gente vive nossa vida inteira achando que isso daqui define a gente, sem saber que se você desse um pulinho para o lado, você poderia ter oportunidades de ser muito maior. Agora, se você desse um pulinho para cima, muito maior ainda. Muito maior ainda. Por isso que, às vezes, o ser rico, o ser pobre, está ligado a onde você está. Faz todo sentido aonde você está. Porque o preço do dinheiro é diferente em cada lugar. O poder do dinheiro é diferente em cada lugar. O poder da cultura é diferente em cada lugar. E o Brasil é um país fechado. Luiz, me define um país fechado. É um país onde tudo é mais caro,
Porque nós temos barreira comercial de todo tipo que você imaginar. Burocracia absurda, impostos terríveis e é uma extorsão os impostos. O que faz com que tudo fique um absurdo chegar aqui, tá? Tudo. É o famoso, uma pessoa para comprar um iPhone nos Estados Unidos, ele trabalha em média, sei lá, uma semana e meia. Compra um iPhone novo, tá? Na pior das hipóteses, 2 semanas. Um brasileiro, para comprar um iPhone novo, ele precisa trabalhar 6 meses no mesmo trabalho. Um trabalha 2 semanas, o outro trabalha 6 meses para conquistar o mesmo artigo de consumo. O mesmo artigo de consumo. A mesma coisa. A mesma coisa. E óbvio que até há pouco tempo atrás não tinha o que fazer, né? A gente morava ali. Só que agora não tem mais essa barreira. Agora a internet aqui, ó, faz nós dois estamos conversando de papo a papo, assim, ó, tete a tete, eu de Dubai e você do Brasil. Agora você pode trabalhar fora, investir fora, fazer dinheiro fora e até viver fora, gastar fora, porque abre um leque de uma vida diferente. E esse é o tipo de provocação que eu faço para vocês. Quando eu falo para as pessoas operarem no mercado financeiro, eu sei que uma pequena parte, uma pequenininha parte vai virar profissional daquilo e viver daquilo. Uma grande parte vai conseguir fazer daquilo uma renda a mais, mas todo mundo, 100%, vai conseguir enxergar que existem muitos outros mercados no mundo, muito mais do que a gente olha por aí. E que ao invés da gente olhar dificuldade e sofrimento, a gente olha as oportunidades que tem. Da mesma forma que lá no filme a pessoa via com aquelas moedinhas e pensava: o que que eu vou fazer com isso agora? Não dá para comprar um lanche? Ele descobria que no lugar certo ele comprava o hotel e o país inteiro. Ele conseguia mudar toda a realidade com aquilo ali. É um país mais perigoso, é um país mais feinho, é um país menos luxuoso, a Bratislava, que eles colocavam, mas lá você era o rei. Lá você era o rei. E isso tem que ser colocado na cabeça do brasileiro, porque nós estudamos pouco, lemos pouco, viajamos pouco. O que quer dizer que a gente não consegue conhecer o que tem lá. E é muito louco do brasileiro porque ele já não gosta de ir lá sem nunca ter ido. Ah, mas isso é ostentação demais, Luiz. Eu não preciso ir lá. A coisa que eu mais ouço do brasileiro. Eu ouço isso o tempo todo. Ah, eu não viajo para fora, não. Eu acho um absurdo a pessoa viajar pelo mundo e não conhecer o próprio país. Eu conheci o país inteiro, passei por todas as capitais, viajei em todos os lugares do país. E eu posso certificar para você que não vale a pena comparado com o resto dos lugares do mundo. Eu posso certificar. Não, não tem nada no Brasil, nada, nenhuma coisa que é melhor do que no resto do mundo. Para cada item eu consigo falar outro lugar no mundo que é muito bom. Talvez o que chega perto de ser ao concurso seria o povo. Porque o povo brasileiro realmente é muito querido, muito caloroso, né? O povo do Brasil é muito mineiro, vamos chamar assim. Mas o povo indonésio também é, o povo mexicano também é, o povo egípcio também é, e talvez até mais. Tá? E talvez até mais. Provavelmente até mais. Então, por que ficar preso numa vida tão pequena? Por que não se expor, né? E é engraçado porque a história do navegar é preciso, a gente poderia trocar, né, essa frase com marcada na literatura da língua portuguesa por viajar é preciso. E não só preciso de ser necessário, como preciso de ser exato. Exato no ponto de você conseguir olhar as coisas numa perspectiva diferente. Quando você parar para pensar que o ser rico ou ser pobre está ligado aonde você está, mas principalmente ligado a como você está e quem você é, isso muda todo o jogo. Isso muda todo o conceito. Porque enquanto as pessoas olham um copo meio vazio, nós estamos olhando um copo cheião diferente, bombando. Hoje a gente estava na live, a gente ficou, fez um evento durante 2 semanas, né? E lá no evento era prometido assim: todo mundo que acompanhar e seguir os 3 passos, todos vão fazer o primeiro lucro, vão fazer o primeiro dólar. Óbvio que um dólar não muda a vida de ninguém, evidentemente. Mas você fazer alguma coisa online que você nunca fez na vida, sem pagar nada, sem investir nada.
e você fazer o teu primeiro lucro pelo computador ou pelo celular, isso te dá uma liberdade, porque você fala, cara, ó, aquilo que eu ouço todo mundo falar, mas nunca ninguém provar, agora eu também fiz. Agora eu também fiz. E eu conheço 50 formas de fazer isso. Tá? 50. Na primeira vez que você conseguir fazer uma renda, sem ser patrão de ninguém, sem ser funcionário de ninguém, sem ser obrigatoriamente em real. Quando você fizer isso, a tua vida se abre como de uma forma encantadora. Eu falo que é efeito Harry Potter. Tá? Efeito Harry Potter. Que quando está na vida merda, mora debaixo da escada na sala das vassouras dos familiares e é tratado como lixo. Um dia depois, quando ele recebe uma carta num outro mundo, em Hogwarts, ele é o bruxo mais famoso do mundo, tem poderes especiais, ele é aventureiro e uma estrela. É a mesma pessoa, mas em lugares diferentes. Imagina você aí do outro lado, que tá com a vida, puta, estagnada. Se você consegue fazer o efeito Harry Potter, porque tem um mundo, e acredite no que eu tô te dizendo, tem um mundo, tem um local em que você é uma estrela, que você brilha. Porque quando você descobrir qual é o teu propósito, você brilha. Não tem como fugir disso, não tem como segurar, tá? O duro é que você não faz aquilo que você está por propósito ou tem habilidade para fazer. Você faz aquilo que é feito Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vida, leva eu. E eu penso totalmente diferente. Vida leva eu o cacete. Eu levo a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu criei, do jeito que eu acredito. Ela não vai me levar randomicamente de jeito nenhum. Não vai. Não vai. E eu sei que durante muito tempo foi assim. O jeito, ou porque eu estudei, ou porque eu fiz a faculdade, ou porque eu fiz aquela faculdade, ou porque eu comecei a trabalhar, tudo foi feito no automático, no piloto automático. A minha vida começou a virar realmente épica quando eu falei, peraí, agora é tudo ou nada. Vai ser daqui, ó. Agora é tudo ou nada. Eu vou largar tudo que eu tinha para trás, riscar o DR que estava na minha testa, vou apagar ele da minha testa, vou ficar com uma dívida enorme, mas eu vou me reinventar. Foi no momento que eu fiz essa revolução, doeu, tá? Mas doeu cada ossinho. Mas foi ali que eu consegui mudar de vida e mudar toda a minha realidade. Acontece muito com adolescentes. Adolescentes perguntam assim pra mim: que curso que eu devo fazer, Luiz, na faculdade? Eu falo nenhum. Não faz um, não. Quantos anos tem? 17 anos, Luiz. Não faz não. Luiz, mas eu tenho que começar agora. Ó, medicina é 6 anos, Luiz. Não, não é 6 anos, não. É 6 anos de medicina, mais 2 de residência e mais um de especialização. São 9. Isso se você não quiser fazer algum treinamento fora, que daí vira 11, tá? 9 anos. E você tem 17 anos. Você não sabe nem o que você quer fazer para as férias. Como que você vai saber o que você vai querer fazer pro resto da tua vida? Faz o seguinte, se você está querendo pagar uma faculdade de 12 mil por mês, negocia com teus pais e fica um ano fazendo mochilão pelo mundo. Você precisa de menos da metade disso para fazer esse mochilão. Aí você conhece o mundo todo e tudo que pode ser feito. Aí você volta e vê se quer fazer medicina. Porque se você quiser fazer medicina, é esse o médico que eu quero ir. Eu quero ir no médico que fez medicina porque conhecendo todas as opções escolheu fazer aquilo, salvar a vida. Eu não quero um médico que, não conhecendo nada, só simplesmente escolheu qual vai ganhar mais aqui, esse daqui. Ó, meu primo é médico, ganha dinheiro, então vou fazer medicina. Vai ser aquele preguiçoso, aquele que vai faltar no plantão, aquele que vai fazer um trabalho bosta, aquele que vai cometer erro médico, aquele que vai fazer odiando aquilo, aquele que vai fazer essa merda só por dinheiro. E esse eu não queria nem sentar nunca na cadeira e no escritório de um maluco desse. Eu não queria nunca ir num consultório de um médico desse. Tá? Nunca, jamais. Jamais. Por quê? Porque não tem propósito. E não é por culpa dele. É porque ele foi no deixa a vida me levar, vida leva eu. Como que eu vou criticar um menino desse? Não tem como eu criticar. Ele fez o que todo mundo esperava dele. Terminou o ensino médio, entra em medicina, odontologia e direito, passa mais 6, 7 anos estudando e vai lá ter uma vida que você nunca quis ter nos próximos 35, 40 anos. É assim. Aí quando você tiver 45, 50, você compra uma BMW, uma Porsche, uma Ferrari, uma moto Harley Davidson, tá? Coloca uma tatuagem no braço e tenta fingir que você é livre e que é feliz.
mas tendo que fazer plantão 24 horas e sem passar Natal e Ano Novo com a tua família nos últimos 20 anos. É sobre isso que é o chamado que a gente fala. Porque riqueza, na geração passada, era ter patrimônio, era ter um monte de tijolo, um monte de ferro retorcido, um monte de dinheiro no banco, tá? A riqueza, para quem está hoje aqui, quem está me ouvindo, acho que você vai concordar comigo. Riqueza é experiência de vida. É quem você conheceu, as viagens, as comidas diferentes, as línguas que você aprendeu, os filmes que você assistiu, os livros que você leu, as músicas que você ouviu, e não mais um monte de coisa que não serve para nada. Que não serve para porra nenhuma. Nenhuma. É mais o significado e não a coisa. Tá? Só que tem muitos ainda com a lavagem cerebral de que o importante é ter o dinheiro, o importante é ter a carreira, o importante é ter o apartamento de Balneário Camboriú. Quando a gente mudar essa chavinha, você vai ver que a riqueza pode estar muito, muito mais perto do que você imaginava. Isso colocado aqueles que querem entrar para a aldeia, vou colocar aqui rapidinho, ó. Vou mostrar para vocês só uma vez e bem rapidinho, para não ficar fazendo venda aqui. Tá aqui, estamos chegando bem no finalzinho da aldeia, né? Mais 5541 99807 4730. Mais 5541 99807 4730, tá? Ainda tem todos os bônus que já foram prometidos para vocês. 2 anos dentro do aldeia, todos os dias de operação. Semana que vem, a gente vai fazer um treinamento chamado Conquistando Tudo. E eu acredito que vai ser uma divisão total de vida, de antes e depois disso, para quem for acompanhar, tá? Tanto para minha vida, porque vai me impactar, como vai impactar quem vai estar lá. Então fica de olho aí, ó, galera que é da tribo, galera que é da aldeia, todos já estão convidados, todos já estão inscritos, estou aguardando vocês lá. Vamos abrir pergunta aí? Siqueira tá por aí, Vicky? Hoje? Ô, Siqueira, dá um oi aí. Ah, opa, Ah, opa! Fala, irmão, beleza, cara? tudo certinho? Tranquilo? Tudo ótimo, Cara, cara. que live, cara. Toda vez que eu vejo tua live, eu fico puto, cara. Que parece que quanto mais eu sei, parece que menos eu sei. Isso é muito louco, cara. Eu te, eu te entendo, cara. E sabe uma coisa que eu tenho hoje, Siqueira? É, Esta fome que você tem de aprender. Você tá com quantos anos, cara? tô com 28. 28, eu tenho 42, né? Puta, uma diferença considerável, né? Sim. Considerável mesmo. Basicamente, se eu fosse um pouco mais agilizado e rapidinho, você podia ser literalmente meu filho, né? Porque com 14 anos já dava para ter uma arte Sim. dessa. Você Aham. imaginar aquilo que você tem hoje aqui com a gente, comigo, com o Carlos, com o pessoal, eu tenho uma dificuldade muito grande de achar hoje. Esta é minha procura hoje, Siqueira. Uhum. Procurar pessoas em que aconteça comigo o que você falou agora. Que toda vez que a pessoa fala, eu quero ouvir. Por quê? Porque parece que é uma fonte incessante de. Não é conhecimento, é de insight. Puta, eu não tinha Exatamente. pensado nisso antes. Mas por quê? Porque eu fiz muita coisa. Não é Experiência. sobre o que eu estudei, é sobre o que eu vivi. Exatamente, é sobre o que eu vivi. E isso tem muito a ver com viajar. Isso tem muito a ver com fazer. Isso tem muito a ver com dizer sim. Já que eu estou falando de filmes, tem um filme genial do Jim Carrey que uma hora eu vou fazer uma live só sobre filmes para vocês. Que eu acho que é muito legal. Eu assisto o filme de uma forma diferente que as pessoas assistem, tá? E é engraçado que grande parte dos filmes de comédia na verdade, não são comédia, são puta aula de vida. Tem um filme do Jim Carrey chamado Sim, Senhor. Não sei se você assistiu esse filme. Até o Tony Robbins faz parte desse filme, se não me engano. Não, ele faz do O Amor é Cego. Mas esse filme é muito legal. Porque qual que é a ideia? O cara tem uma vida triste, modorrenta, safada, vagabunda e depressiva. A vida dele é uma bosta. Ninguém respeita ele, ele odeia, ele não tem motivação. A vida é um lixo. E olha, que isso tem pouco a ver com quanto você ganha, hein? Tem gente que ganha uma fortuna e a vida continua sendo um lixo. Por quê? Porque não tem impacto nenhum. No final, a gente quer ter impacto, ser reconhecido, fazer uma coisa que a gente veja o resultado. Alguma coisa que a gente sinta que a gente foi útil naquilo ali, lá. E ele não tinha essa vida. O amigo dele leva ele
uma palestra, sei lá o que, é numa palestra, né? Algo assim. E lá tem um coach. O coach chega assim e fala: Cara, é muito simples, você tem uma vida muito superficial, porque você fala muito não. A partir de agora, você vai entrar pro desafio do sim, senhor. Tudo que te oferecerem, você vai dizer sim. Diga sim. Ele sim. Ele fala sim. Diga sim. Ele sim. Sim, 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 sim. Fica todo mundo gritando sim. E assim ele sai. Pouco tempo na rua, um cara já pede dinheiro pra ele e ele olha feio assim e fala: Não, sim, cata e dá pro cara o dinheiro. Aí passa o negócio, o cara, sim, o cara faz outra coisa. E ele trabalhava num banco. E ele ficava aprovando empréstimo. E ele falava o dia inteiro não, porque era um monte de projeto bosta. Ah, vou pegar um cocô de vaca para fazer esterco, vou colocar um bolo com cara de artista. E ele falava não, 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 o dia inteiro. Pensa que vida triste. Acabar com o sonho dos outros. Acabar com a esperança dos outros, que foi o que eu falei ontem. Era a profissão dele, essa. Acabar com a esperança dos outros. A partir daquele momento ele não pode mais falar não. Então todo mundo que vai chegando no banco, ele vai dizendo sim, 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 sim. Ele tem certeza que ele vai ser demitido. Sim, 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 sim. Tem uma hora que chega o diretor do banco. O gerente dele fala, cara, deu ruim. E o gerente dele era gente boa, gostava dele. Falou, cara, deu ruim. Tá o diretor do banco aí. Aqueles teus empréstimos, ó, melou. Ele vai lá, mas ele fala, cara, não tem escolha. Vai lá. E o diretor do banco fala, cara, você que tá liberando esse monte de empréstimo para quem não pode pagar? Ele fala, sim. Putz, você não tem ideia. A gente não tinha sacado essa ideia. Você deu tanto empréstimo pequenininho que as pessoas ficaram tão agradecidas que você realizou o sonho delas que a taxa de inadimplência é próximo de zero. Todo mundo paga. As pessoas pagam porque você realizou o sonho delas. Uma coisa muito parecida que acontece aqui dentro dessa empresa, tá? Muito parecido com o que acontece com a gente. A gente acredita nos outros porque os outros acreditaram na gente. E todo mundo tá pagando e todo mundo tá feliz. Você vai virar o novo gerente. E você vai ser diretor da empresa. Assim ele conhece o amor da vida dele, assim ele conhece o mundo, ele viaja para todos os lados. Ele fez uma coisa que a gente já fez aqui. Ir para o aeroporto, a gente fez algo parecido. Ir para o aeroporto e olhar. A próxima passagem é para onde? Ah, mas para onde você quer ir? Não, não importa. O próximo voo que você tem é para onde? Imagina que liberdade. Chegar no aeroporto e falar: próximo voo você tem para onde? Dá ele, que eu quero. Não importa para onde vai, randomicamente. Cara, esse dia que você for para um lugar randômico, vai ser um dia que vai ficar mais marcado na tua vida do que 20 anos que você viveu que não serviu para nada. Na dúvida de você não acreditar em mim, tenta uma vez. Entra no primeiro ônibus ou no primeiro avião que você vê na vida, vai para um lugar que você nunca viu e viva só um dia lá. E volta para casa. Aquele dia vai ficar mais marcante do que os últimos 20 anos que você passou vivendo a mesma coisa. Com certeza. Com certeza. A vida está em dizer mais sim. O duro é que quando a gente começa qualquer coisa, já começa. Cara, quando você começa um projeto novo, eu tenho certeza, você já tem aquele amigo teu que é o. Ele tem a síndrome da vaca louca. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Ô, Siqueira, vou começar a fazer trade. Ele faz. O cara já faz assim. Ih, não vai dar certo. Eu conheço, olha, Siqueira, eu conheço um vizinho do cunhado do vô da minha vizinha que fez, perdeu tudo com isso, cara. Meu Deus, o cara não faz isso não. Viajar, Siqueira, o mundo tá tudo em guerra, Siqueira. Tá em guerra. Pra Dubai, Siqueira, você não. Dubai não é árabe, Siqueira. Você tá louco? Imagina se o cara vem e te joga uma bomba na cabeça, porque os caras andam na rua com cheio de dinamite no pescoço. Porque Sim, o povo é louco. Você entende? Porque ele é muito do não. As pessoas são escassas. Quando eles começam a treinar a mente, começam a ser mais abundante, a vida começa a sorrir para eles. Agora, eu duvido você ir lá assistir esse filme do Jim Carrey, sim, senhor, e não olhar a tua vida de uma forma diferente a partir dele. Eu tenho certeza que todo mundo hoje vai olhar e vai falar, vai assistir esse filme e vai falar: caramba, aquele japonês corno estava certo. Eu tô a minha vida inteira dizendo não para as maiores oportunidades que eu tenho. As maiores oportunidades que eu tenho, eu digo não. Então, eu acabei, no final das contas, não descobrindo a profissão que eu queria, não descobrindo o prazer que eu poderia ter, não descobrindo a liberdade, o propósito, o amor da vida, a música predileta, a comida predileta. Eu sou do não. Eu sou do pouco, do escasso, do pequeno, do medíocre. Quando eu poderia ser do abundante, do grande, do esplêndido, do fantástico, do épico, do maravilhoso, do deslumbrante.
E isso tudo começa com uma forma que você encara o mundo. Você entende? Como você encara o dia a dia. Por isso que você prosperou tão rápido, Siqueira. Porque você entrou num grupo que não tem escolha para falar não. Você parou pra pensar? Sim, Quando a total. gente vai pensar em falar não, porque o corpo não tá aguentando mais, cara, já te colocaram dentro do projeto. E aí, quando como você é de time, você fala, cara, agora é só vai. Agora Eu vai, falo, tem que ir. agora ou vai, Fudeu, agora vamos. ou vai, cara, ou vai. E isso é legal, você se juntar com um grupo de pessoas que é muito parecido com aquilo que você sonha em ser. Ó, se juntar com pessoas que você sonha em ser como elas. Esse é o segredo de você ficar muito abundante, muito rico, muito mais feliz, muito mais próspero, tá? É uma senha secreta para isso. Pergunta, Vika, por favor. Luiz, vale a pena comprar uma casa e trazer o dinheiro para o Brasil de ficar aqui? Luiz, faz sentido comprar uma casa na Europa, pegar o dinheiro que faz lá e trazer para o Brasil? Faz. Pensa o seguinte: o que que vai acontecer? Você financia uma casa na Europa, você vai ter que pagar 20% de entrada, tá? Na maioria dos países. E todo estrangeiro pode comprar uma casa na Europa, principalmente brasileiro tem uma facilidade muito grande na Itália. Pelo acordo, né? Vamos dizer que são nações irmãs. A Itália e o Brasil e Portugal e o Brasil. Nos dois lugares, nos outros também, mas esses dois é espetacular. Você vai comprar um imóvel lá e vai pagar 20% de entrada, tá? 20% de entrada. E o resto você vai pagar financiado, mas a 4,5% de juro ao ano. Pensa nisso, tá? Então vamos pensar um caso real. Você comprou uma casa de 500 mil euros. Você vai dar 20% de entrada e o resto você vai pagar lá. Cara, não vai dar nem 1.300 euros por mês para 30 anos. Vai dar uns 1.300. Você vai alugar essa casa no Airbnb. Um Airbnb você vai tirar numa casa dessa pagando imposto, 3.500, 4.000 euros. Porque eu estudo isso todos os dias. É isso, vai para mim. Vai sobrar para você, vamos arredondar, 2.000, 2.500 euros por mês. Que do que você deu de entrada, dos 20%, é muita coisa, né? Se você deu 100 mil de entrada, que é 20%, pô, 2,5 que sobra, porque você está pagando o empréstimo lá dos 1.300. Sobra 2,5 é 2,5% ao mês daquilo que você colocou. Que aí não tem nem no Brasil. Só que em euro. E euro é quase 7 para 1. 2.000 euros, 2.000 e 2.500 euros por mês, nós estamos falando de 14, 15 mil reais, gente. 15 mil. Talvez um imóvel desse de Airbnb é a tua liberdade financeira. E o engraçado é que daí você tem o histórico de um e tá pagando certinho. Quando você for pegar o segundo, o banco vai falar: esse cara já pega, ele já é um bom pagador e ele tá alugando e dá o retorno. Eu tô vendo aqui o crédito dele. É mais fácil ele te emprestar. Pro segundo, pro terceiro, pro quarto, pro quinto. Tá. Agora, se você descobrir uma forma de achar um imóvel meio judiado, e tem muitos na Europa, muitos mesmo, gente fudida mesmo, tem gente fudida. Você vai comprar isso com 30, 40% de desconto, ferrado. Vai financiar e vai reformar com o próprio dinheiro do financiamento. Você acaba conseguindo reformar ele. Aí fica um retorno maior ainda. Quando você abre a tua cabeça, você começa a fazer dinheiro de formas que, ó, você nem imagina, tá? Você nem imagina. Mais alguma pergunta, Vika? Pergunta, Luiz, como que se pega dinheiro lá fora? Tem uma noção. Como se pega dinheiro lá fora? Igual se pega dinheiro aqui dentro. Eles vão querer saber basicamente a mesma coisa. Eles vão querer saber: você é um bom pagador e tem um bom plano para me pagar? Se tiver, eles vão liberar. Tá muito parecido com no Brasil. Na verdade, é uma tendência de ser mais fácil do que no Brasil. Em Dubai, gente, tipo, tô pegando um empréstimo para comprar um imóvel aqui na mesma tarde. Eu compro imóvel, sai na mesma tarde tudo. Eu acho que é perigoso nem precisar ir no banco, tá? Se brincar. E também é 4% ao ano, tá? 4% ao ano. Ao ano. Ao ano. Lembre-se que esse daqui que eu fico, ó, não é meu esse apartamento, tá? Não é meu. O aluguel desse apartamento no Airbnb é 150 mil reais por mês. 150 mil reais. Mas por que você não compra de uma vez? Vou comprar.
Vou comprar. Lógico que vou comprar. Só que tem que comprar nos lugares que eu vou passar, né? Vamos lá, mais alguma pergunta, Vika? Cícero Siqueira. Ô, Siqueira, divide aí na tela qual que é o teu Instagram, que o pessoal tá pedindo aí. Opa, agora? Eles Vou querem te colocar. mandar nudes. Que isso? Não mande nudes, galera. Lógico, cara. Não mande Certeza, nudes, cara. galera. Vai Não manda bombar, nudes. vai bombar hoje, cara. Vai bombar o Instagram do Siqueira hoje. Tá aí, galera. Ó, Não, não existiu. Siqueira. Com essas fotinhas que você colocou ainda, cara, eu tenho Cara, essas certeza fotinhas. Ó. absoluta que vai bombar de nudes, cara. Aí, Que ó, vai vendo. beleza, cara. Tá aí, pessoal. Siqueira.ts. Cara, se tu falar, a galera vai, cara. Não faz isso. Pô, mais alguma pergunta, Vika? Xana Arcanjo mandou ali. Luiz, eu fico emocionado te ouvindo. Vejo que com 52 anos de idade, eu nasci há alguns meses quando eu entrei para ti. Oh, que legal, cara. Como é o nome dele? Cristiano Que Arcanjo. legal, Cristiano. Tamo junto, irmão. É muito bom que você goste, tá? A gente faz com o maior amor do mundo. Sabe o que acontece, Cristiano? Você viu que eu nunca faço nada gravado? Você reparou isso? Eu faço sempre ao vivo. Eu tô te falando agora de coração mesmo, tá? De coração mesmo. Eu faço isso porque naquilo que eu acredito, tá? Naquilo que eu acredito, eu tenho que passar a mensagem. Então, parece muito com uma lógica religiosa, né? Como se você chegasse e tivesse uma inspiração para falar sobre aquilo. O meu é todo dia assim. A Vika tá de prova. Eu faço isso há 11 anos publicamente. Eu tô 21 anos no mercado, mas 11 anos publicamente. Até palestras para 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, eu faço de um jeito que, por mais que ela esteja desenhada, a base, a hora que eu vou lá não tem um roteiro. Eu não gosto de ter roteiro. Eu gosto de vir aqui e falar aquilo que o meu coração quer falar, sobre experiência de vida real. Tá? Eu não quero vir aqui, por mais que eu apresente a aldeia, que eu apresentei, às vezes a tribo, eu não quero vir aqui, ou em nenhum lugar, para ser um vendedor. E eu respeito o vendedor, tá? Eu acho que a ferramenta mais importante do ser humano é ser vendedor. Não existe ninguém com sucesso na face da Terra que não seja um vendedor. Ponto. Mas eu não quero aqui simplesmente ser uma troca para a pessoa ter que comprar de mim. Não é sobre isso. Eu realmente quero vir aqui, a pessoa que pode, que não pode, que quer ou que não quer comprar algo nosso, que saia daqui presenteada. Que o tempo de uma hora que ele ficou comigo tenha valido a pena, mais do que estar com a própria família. É isso que me passa pela cabeça. A pessoa está me assistindo, ela está trocando o tempo que ela poderia estar com os filhos para me ouvir. Eu tenho que falar alguma coisa que consiga tocar ela. Eu estou falando de coração mesmo. Por isso que eu sempre peço, eu peço mesmo, tá? Peço mesmo, intercessão divina para vir e falar aquilo que pode ajudar as pessoas. Algumas vezes vai ajudar mais um público, algumas vezes vai ajudar outras, mas não vai ser nunca lenga-lenga e papinho para boi dormir. Não vai ser dopamina. Você entende? Por quê? Porque não vai ser dopamina barata. Não vai. Vai ser coisas para pensar. Basicamente é isso. A minha missão é provocar vocês a sair da mesmice. Se eu tivesse convicção de que as pessoas são realizadas e felizes, eu não teria função nenhuma aqui. Olha que eu nunca falei isso, hein, Victor? Se eu acreditasse que as pessoas são satisfeitas e felizes, eu não tinha nenhuma função aqui. Não aqui no online. Eu não teria função na Terra. Eu não teria função na vida. Sabendo que a maioria das pessoas não conseguem chegar nesse lugar de satisfação, de realização e de felicidade, a minha ideia é provocá-los para conseguir e conseguir ao máximo que eu puder na vida, inspirá-los a fazer, tá? Porque quando eu vou te dar um exemplo bem claro, eu tenho coisas de luxo, um monte de coisas de luxo. O pessoal odeia que eu faço isso, mas eu tenho que mostrar. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu pego aqui, ó, os meus relógios, e eu pego aqui e ando com esse relógio, acontece muito, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, ando muito. Tá? Um relógio, sei lá, de 400 mil reais, 300 e poucos, 400 mil reais, tá? As pessoas falam, nossa, o Luiz ostentando e com luxo não é. Nunca foi, nunca foi. Eu vi esses dias o Thiago Nigro falando sobre isso e ele tá com razão. Não é sobre isso. É porque, cara, as pessoas do outro lado nem conhecem que existe isso. Relógio de 400 mil reais. E ela começa a descobrir, mas por que que esse cara tem um relógio desse? Quando ele descobre que não é por causa do relógio, é porque isso daqui é um troféu pessoal, de alguma vitória pessoal que eu tive, e eu guardo como troféu para sempre. Né? Eu não ando com ele, eu coloco num cofre em algum lugar e guardo como troféu. Quando eles entendem isso, eles falam: Nossa, mas eu também quero o meu troféu. Eu também posso. Eu também posso. Luiz, mas tem gente que é um pobrezinho que está lá numa comunidade no interior do país
Você não acha que é meio ultrajante você mostrar uma coisa de um valor desse pro cara que tem dificuldade para pegar ônibus? Não. Eu acho que é ultrajante mostrar para ele que ele só vai ter aquela realidade na vida, que ele nunca vai poder ser alguém. Isso é ultrajante. Agora, quando eu mostro que eu saí da merda, igual ele, e ele pode também, isso muda toda a visão dele, porque ele fala, cara, eu também posso. Tem caminho, e eu quero. E eu não só posso, como eu quero. E não só posso, como quero, como eu vou ter. Eu vou ter o meu próprio troféu. No primeiro pode ser um Cassiozinho, né? Um Tecnos. Daqui a pouco vai para um Citizen. Daqui a pouco vai para um Nomos. Daqui a pouco vai para um IWC, para um Rolex, um Omega Rolex. Daqui a pouco ele vai para um Patek Philippe. Daqui a pouco ele tá com, sei lá, o quê. Tá? Porque é assim que a vida funciona. A ideia do inspirar a ter uma vida melhor. Cara, se tem vida melhor, por que que a gente aceitaria ter a pior? Não é sobre ostentar, é sobre mostrar que é possível, sacou? É sobre mostrar que é possível. Essa é a nossa função aqui dentro. E eu sempre mostro não só que é possível, como eu mostro a ferramenta. E eu tô há 11 anos mostrando ferramenta, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo mostrando ferramentas diferentes que a pessoa pode prosperar. Mais uma pergunta, ficou podendo fechar. Pergunta qual? Por isso que se quer. Alguém mandou. Mano, respeita o Cássio. Eu amo relógio, eu também tenho, tá? Eu também. O meu primeiro Eu relógio foi também, um Cássio. eu também tenho um O meu, Cássio. pri- o meu primeiro foi um Cássio. E é um puta de um relógio foda pra caralho. E, Foda. E ó, é japonês, né, gente? é, Óbvio que é foda. Diga, Vicky. Ô, Siqueira, perguntaram qual o lugar do sonho que você queria conhecer. o sonho. O Putz, pior próximo que. lugar que você quer ir. Ah, o próximo eu quero conhecer a neve. Se é a neve, cara. Eu vou mandar uma raspadinha pra você, Siqueira. Daqueles de groselha. Só pra você já ir se acostumando, cara. Mas é, é É uma boa, Siqueira. Bariloche, galera. Próximo lugar. Pro- é uma boa. Siqueira, fechou. Você acaba de ganhar uma viagem para Bariloche neste inverno agora, tá? Tudo pago no melhor resort que tiver de Bariloche. Ô, Acabou de louco. ganhar mesmo, tá? Foda. Presente nosso da Trade Stars para como posso dizer, retribuição e reconhecimento do trabalho inacreditável que você faz. De trabalho, de vontade, tesão de vida, motivação, tá? Porque tem vezes que eu tô aqui, Siqueira, quebrado, morto. E eu vejo você fazendo live e fazendo, eu falo, cara, eu não posso fazer menos que ele. E eu penso Que de tipo de. não posso fazer menos que você. É, eu sei disso. Eu Você sei tá disso. ligado? Eu sei disso. E sabe o que acontece? Nós dois estamos impactando mais gente, estamos mudando a vida das pessoas, estamos fazendo o bolo cada vez maior. E como o bolo ficou maior, a gente pode dividir bolo. Então você acaba de ganhar a tua viagem para Bariloche, tudo pago no melhor resort. Só que tem que esperar a neve chegar, né? Então vai ser Sim. É lá pra entre depois do. junho e agosto deste ano. Exato. Fechou. Tá confirmado Foda. já aí, tá? Por sinal, Vika, anota aí, por favor, já pra gente já deixar comprado esse pacote pra ele, que Cara, eu acho que vai ser legal. aí sim. Pode sim, Bruno. Boleto, Pix, cartão, tudo que você quiser. Entra em contato lá com a galera e faz. Eu vou até colocar aqui de novo pra vocês, ó. É só mandar esse telefone aqui. Até me perdi aqui já nele. Tá aqui, ó. Mais 55 41 99 807 4730. Mais 55 41 99 807 4730. Beleza? Boa? Legal. Tá na descrição do vídeo aqui também, tá dentro do meu Instagram. Põe no Instagram do Siqueira também, Vika, por favor. Já tá lá Vai estar já. dentro do Eu Instagram do coloquei lá já Siqueira, tá? também. Já tá lá também. Boa. Tá? Já tá tudo Certo. lá. Galera, vamos fechar por aqui. Gostoso a live de hoje? Foi bem gostoso mesmo. Bom, obrigado pela participação de vocês, tá? É um prazer imenso estar junto. Obrigado, tribo. Obrigado, aldeia. Obrigado, galera que acompanha a gente no dia a dia. Lembrando que semana que vem tem o Conquistando Tudo. Sábado que vem, não este, no próximo, vai ter o Money Day, tá?
A semana que vem não tem live para vocês ali, só tem pra aldeia aí pra tribo e amanhã tem payroll pro pessoal que opera junto com a gente. De manhãzinha estamos nos dois canais, tanto na tribo quanto na aldeia. Espero que vocês tenham curtido, foi um prazer imenso estar com vocês. Siqueira, obrigado pela ajuda. Vika, obrigado pela Fechou? ajuda. Abraço a todos. Valeu, galera. Até Abraço. mais. Fui. Valeu. Fui. Valeu.